Olá, sejam bem-vindos a mais um Camões TV Notícias. Estamos de volta para lhe dar toda a informação acerca do que se está a passar no país e no mundo. A pandemia da Covid-19 já infectou mais de 5 milhões de pessoas no mundo, provocando mais de 325 mil mortes. Temos, no entanto, mais de 1 milhão e 979 mil pessoas já recuperadas. Vamos agora ver os números de hoje em alguns pontos do mundo, começando pelo Canadá, onde estão já registados 80 mil casos de infectados com Covid-19 e já se contabilizam 6 mil mortes. Até ao momento, mais de 40.700 doentes estão já, no entanto, recuperados. Portugal registra esta quinta-feira 252 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas e há mais 14 mortos. O número de recuperados mantém-se em 6.452. Esta quinta-feira, a Direção-Geral da Saúde voltou a não atribuir nenhum novo caso de Covid-19 à Madeira no seu relatório diário. Assim, continuam a ser 90 os casos registados na região e 59 já recuperados. Os Açores não registaram novos casos no dia de hoje, mas têm 3 novas recuperações. Até ao momento já foram detectados na região um total de 146 casos de infecção, verificando-se 113 recuperados, 16 mortes e 17 casos positivos ativos, que estão ainda em São Miguel, 15, 1 na Graciosa e 1 no Pico. Estados Unidos da América registram mais de 1 milhão e 593 mil casos de Covid-19. O país continua a ser o mais afetado pela Covid-19 em todo o mundo. O número de mortes ultrapassou já os 94.900. Por outro lado, os Estados Unidos contabilizam já 370 mil pessoas recuperadas. As Secretarias Estaduais de Saúde do Brasil divulgaram 294 mil casos confirmados infectados pelo novo coronavírus, com mais de 19 mil mortes. Até ao momento, o Brasil registra 116.683 recuperados. O número de mortos associados à Covid-19 em África subiu para 2.997, com mais de 95 mil infectados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes. O número total de doentes recuperados aumentou para 38.075. Entre os países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infecções, com 1.089 casos e registra 6 mortos. Cabo Verde tem 349 infecções e 3 mortos. São Tomé e Príncipe registra 258 casos e 11 mortos. Moçambique conta com 156 doentes infectados e Angola tem 58 casos confirmados e 3 mortos. A Guiné Equatorial tem 719 casos positivos de infecção e 7 mortos. As autoridades médicas da Colômbia Britânica dizem que uma segunda vaga da Covid-19 vai ser inevitável no Canadá, mas garantem que as lições aprendidas nos últimos meses vão ajudar a lidar com essa segunda fase. Bonnie Henry, responsável máxima pela saúde naquela província, disse que gostava que o vírus desaparecesse, mas sublinha que nunca na história da humanidade existiu uma pandemia sem uma segunda fase. Bonnie Henry liderou a crise do SARS na Colômbia Britânica, a segunda província canadiana a identificar o primeiro caso de Covid-19. A propósito, o presidente da Canadian Medical Association diz que o país não está preparado para uma possível segunda fase da Covid-19 e alerta que a escassez de equipamento de proteção individual e o baixo número de testes são preocupantes. Precisamos de fazer testes sorológicos para tomar decisões sobre o que fazer a seguir. Na minha opinião, não estamos preparados para uma segunda vaga, disse ontem este responsável. O presidente da Canadian Medical Association disse ainda que o serviço de saúde já estava debilitado antes da pandemia e o Covid-19 só piorou as coisas. Buckman explica que a escassez de equipamento de proteção individual e o cansaço físico dos profissionais de saúde podem ter consequências catastróficas se o número de casos subir no outono. As autoridades de saúde pública do Canadá recomendam agora que os canadianos utilizem máscaras sociais em público quando não tiverem a certeza se conseguem manter a distância física de 2 metros. A doutora Theresa Tam disse que a nova recomendação surge quando as províncias estão a aliviar as medidas de isolamento social e as pessoas começam a sair mais de casa, a utilizar transportes públicos e a visitar lojas de retalho. As autoridades de saúde dizem que a máscara social pode tornar-se normal nos próximos tempos e alertam para a necessidade de deixar as outras máscaras para os profissionais
profissionais de saúde. A máscara não substitui nenhuma das outras medidas de contenção do novo coronavírus e continua a ser importante manter a distância física, lavar as mãos com frequência e ficar em casa sempre que possível. As autoridades de saúde do Ontário também fizeram ontem recomendações para as agências de transporte público e para os ciclistas da província no sentido de se adotar a utilização da máscara social e de barreiras de proteção. A ministra dos Transportes disse aos jornalistas, no briefing diário, que a província recomenda a utilização da máscara social nos transportes públicos e a exceção são as crianças de até 2 anos, as pessoas que têm problemas respiratórios e ainda as pessoas que sintam dificuldade em retirar a máscara. Quem não tem máscara pode sempre utilizar lenço ou cachecol para cobrir parte do rosto. A ministra disse ainda que as agências de transportes vão ser obrigadas a controlar o cumprimento da regra de distância física de 2 metros, a aumentar a desinfecção dos veículos e a implementar barreiras de proteção. As medidas visam manter as pessoas em segurança numa altura em que mais empresas começam a reabrir e mais pessoas voltam ao trabalho. O Premier de Ontário esclareceu que o uso da máscara em público não é obrigatório, mas disse que quando saía de casa utilizava máscara. Acho que é a única coisa certa a fazer, afirmou Dockford. A Ministra da Saúde, por seu turno, pediu às pessoas para reservarem as máscaras médicas para os profissionais de saúde e adiantou que cada pessoa pode fazer a sua própria máscara, desde que tenha pelo menos 2 camadas de tecido que cubra o nariz e a boca e mantenha a qualidade depois de ser lavada. Um estudo sugere que, embora os canadianos desejem voltar aos desportos coletivos e às atividades físicas em grupo, o regresso pode levar algum tempo até que as pessoas se sintam confortáveis. Ainda assim, a maioria acredita que é importante que as pessoas pratiquem desporto quando as restrições de distanciamento físico acabarem, de forma a que mantenham a saúde física e mental. O estudo foi feito pela Abacus Data e mostrou que 1 em cada 4 adultos, portanto 27%, praticava regularmente desportos de grupo antes da pandemia, uma percentagem que aumenta para 43% quando falamos de jovens entre os 18 e os 29 anos. A maioria dos entrevistados respondeu prontamente e disse que queria continuar a praticar desporto, mas que só iria fazê-lo quando se sentisse confortável, o que só acontecerá daqui a alguns meses, segundo os próprios entrevistados. Entretanto, ficámos a saber que os campos de desportos coletivos de Toronto vão voltar a abrir durante o fim de semana. Na lista estão os campos de futebol, beisebol, basquete e parques de skate. Ao todo, são cerca de 850 espaços que estavam encerrados desde o início da pandemia. Os espaços reabrem com novas regras e as piscinas municipais e as ilhas de Toronto vão continuar encerradas. A cidade de Toronto cancelou as licenças para os concertos e festivais de verão e os organizadores do Beaches International Jazz Festival vão criar um festival de música online. A organização diz que a 32ª edição do Beaches International Jazz Festival vai acontecer entre os dias 17 e 26 de julho e visa apoiar os funcionários do Michael Garron Hospital. O festival de jazz vai ter workshops virtuais gratuitos, masterclasses e sessões interativas com os artistas e com os líderes da indústria musical. O Tribunal da Relação de Évora mostrou insensibilidade ao ilibar o homem condenado por violar a filha. Quem diz é Manuela Yanes, presidente honorária do Instituto de Apoio à Criança, que está a preparar um documento, em conjunto com outras instituições e personalidades, apelando à Assembleia da República para que altere a moldura penal dos crimes sexuais contra menores, incluindo o de violação. A garantia de Manuela Yanes surgiu no mesmo dia em que se soube que um homem condenado em primeira instância por violar e bater na filha de 12 anos foi absolvido pelo Tribunal da Relação de Évora, com os juízes desembargadores a desvalorizarem por completo o depoimento da menina, hoje com 19 anos. O testemunho tinha sido validado por uma perícia psicológica do Instituto de Medicina Legal, complementada em sede de julgamento pelos esclarecimentos de um perito médico. Aqueles senhores desembargadores, com uma grande insensibilidade, não atenderam ao sofrimento de uma criança que foi abusada pelo próprio pai.
O depoimento não tinha sido validado por qualquer pessoa. Foi por perícia psicológica do Instituto Nacional de Medicina Legal e agora vão desvalorizar? Pergunta Manuela Yanes. No acórdão, os magistrados alegam que o Tribunal de Setúbal, Tribunal de Primeira Instância, aceitou de forma racionalmente acrítica e total o depoimento da menor, com consequente exclusão de tudo o que o contradiga ou que o ponha em dúvida. Tal só pode partir de uma regra, a de que as vítimas de crimes sexuais ou de violência doméstica nunca mentem. Algo que fora do mundo jurídico se propala, mas que aqui não pode ser aceito por ser a negação do processo justo e da própria natureza humana, frisam. O Tribunal anulou, assim, a pena de 8 anos e meio de prisão que fora aplicada no ano passado ao arguido. Exposições, música, literatura, mas sobretudo cinema vão marcar as comemorações do 10 de junho em Macau, num programa pensado para se evitar multidões devido às restrições associadas à Covid-19, segundo anunciou a organização. O programa deste ano do Dia de Portugal em Macau, que decorre de 4 a 28 de junho, contempla as atividades possíveis num contexto internacional afetado pela pandemia da Covid-19 e com limitações de viagens, salienta o cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong em conferência de imprensa. Paulo Cunha Alves sublinha o facto de este ano não se realizar a tradicional romagem à Gruta de Camões, no jardim com o nome do poeta, onde é habitual depositarem-se coroas e ramos de flores junto ao busto de Luís de Camões. O uso da máscara, a medição da temperatura e a definição de uma lotação máxima em alguns dos eventos, como concertos e exibição dos filmes, são algumas das medidas avançadas pela organização que integra, além do Consulado, a Casa de Portugal, a Fundação Oriente, o Instituto Português do Oriente e a Delegação de Macau da AICEP, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. Entretanto, ficamos também a saber que o Instituto Português Além Fronteiras lançou um projeto para recolher memórias das festas da comunidade luso-americana na Califórnia, numa altura em que todos os eventos estão cancelados devido à pandemia da Covid-19. O trabalho da instituição, liderada pelo professor Dinis Borges, intitulado My Favorite Festa Moment, o meu momento preferido da festa, vai decorrer até que os eventos recomecem. As festas portuguesas que as comunidades de imigrantes e luso-descendentes fazem através do Estado são acontecimentos significativos para a manutenção de elementos da cultura popular, mesmo da identidade lusa, na Califórnia, garante Dinis Borges. O objetivo é manter o espírito destes acontecimentos vivo, não só entre os mais velhos, mas também junto das novas gerações. As festas podem ser um elemento fulcral para a passagem de outras mensagens culturais, particularmente do novo Portugal, afirma o presidente do Instituto Português Além Fronteiras. Além do registro de memórias, a ideia é evitar o desvanecimento da força das tradições. Corre-se o risco de, em algumas comunidades, que um ano de interregno significa cessação da mesma festa, sublinha Dinis. Queremos que este projeto sirva para que isso não aconteça através da memória e da reflexão para o futuro. Consoante as respostas, o Instituto planeia criar um espaço de debate através de conferências virtuais e um ciclo dedicado a estes eventos, além da pandemia, em parceria com a Luso-American Education Foundation e outras instituições. O JN, Jornal de Notícias, criou uma espécie de mapa interativo que nos permite entender algumas das novas regras das praias portuguesas. Com o rato, podemos arrastar o mapa e clicar nos pontos de informação que nos dizem, por exemplo, como funciona o sistema de semáforos à entrada das praias, elucidando-nos para a capacidade da mesma. Fala-nos ainda da venda ambulante e do distanciamento obrigatório entre guarda-sóis, que a partir de agora será de 3 metros. Há ainda a informação de desinfecção obrigatória à entrada das praias, mas há muito mais a descobrir e, por isso, pode ir ao site do JN e ficar a saber mais. O ex-presidente brasileiro, Lula da Silva, afastou a possibilidade de se recandidatar nas eleições previstas para 2022, mas disse que quer impedir que o Brasil tenha outro chefe de Estado como Jair Bolsonaro, atual mandatário do país.
tenho repetido que quando chegar em 2022, eu vou estar com 77 anos de idade. Eu não tenho por que ser candidato a presidente, eu já fui. O que eu não vou deixar é esse país voltar a ter um presidente da qualidade do Bolsonaro, escreveu o histórico líder do Partido dos Trabalhadores na rede social Twitter na noite de terça-feira. Lula da Silva referia-se à posição do atual presidente em relação ao combate à pandemia da Covid-19, que tem estimulado a população a regressar ao trabalho e criticado as medidas de isolamento social decretadas por governadores e prefeitos. Uma jornalista norte-americana arrasou Donald Trump depois do presidente ter sugerido, sem base credível, que o seu marido e colega de profissão teria estado envolvido num homicídio. Foi a partir do Twitter que Donald Trump lançou a tese de que o apresentador da MSNBC, Joe Scarborough, que representou a Flórida no Congresso entre 95 e 2001, tinha estado envolvido no homicídio de uma assistente 2 décadas antes. Referia-se à morte de Lori Klausutis, 28 anos, que apareceu sem vida dentro do gabinete do republicano em 2001. Acontece que não só o ex-congressista estava em Washington na altura, como as autoridades determinaram que a vítima morreu de causas naturais. Perdeu a consciência devido a um ritmo cardíaco anormal antes de cair e bater com a cabeça. Quando é que vão abrir um caso sobre a questão do psicopata Joe Scarborough na Flórida? Se fosse da culpa de um homicídio? Há quem pense que sim. Por que é que saiu do Congresso tão silenciosamente e rapidamente? Não é óbvio? Lançou no Twitter na semana passada. Uma busca simples na internet permite confirmar que Joe se afastou do Congresso ainda antes da morte de Klausutis. Mesmo assim, Trump voltou à carga esta quarta-feira, escrevendo que Roger Stone, antigo conselheiro, condenado, entre outras acusações, por obstrução à investigação sobre a suposta interferência russa nas eleições de 2016, tinha sido tratado de forma injusta, enquanto tipos como o psicopata Joe Scarborough podem andar nas ruas. Mika Brzezinski, que divide a vida e as câmaras com Scarborough, não esteve com meias palavras e, no ar, acusou Donald, tratando-o mesmo assim pelo primeiro nome, de ser uma pessoa cruel, doentia e nojenta. Mika ainda afirmou que esta história inventada pelo presidente norte-americano surge depois de Scarborough ter sublinhado a falta de capacidade de Trump para lidar com a massiva catástrofe humana nos Estados Unidos da América no âmbito da pandemia da Covid-19. Os Estados Unidos da América anunciaram ontem, quarta-feira, a venda de equipamento militar a Taiwan por 180 milhões de dólares, com o objetivo de manter o equilíbrio de forças na região. A venda de 18 torpedos pesados MK-48 ajudará a manter a estabilidade política, o equilíbrio de forças e o progresso económico da região, defendeu o Departamento de Estado norte-americano, que considera uma prioridade estratégica combater o aumento de influência de Pequim na zona. Esta venda atende aos interesses económicos e de segurança nacional dos Estados Unidos da América, ajudando Taiwan a modernizar as suas forças armadas e a manter uma capacidade de defesa credível, apontou a mesma fonte. O anúncio dos Estados Unidos da América acontece no mesmo dia em que a presidente da ilha, Tsai Ing-wen, tomou posse para um segundo mandato presidencial pelo Partido Democrático Progressista pró-independência. Na cerimónia de tomada de posse, Tsai Ing-wen apelou à coexistência com a China num plano de igualdade, recusando que o estatuto do país seja rebaixado por Pequim. O governo chinês reagiu, minutos depois, a estas afirmações, declarando que nunca tolerará uma separação de Taiwan do território chinês. Pequim continua a rejeitar Taiwan como uma entidade política soberana e ameaça usar a força para reunificar o território se necessário. Taiwan, que se autodesigna República da China, tornou-se, entretanto, numa democracia com uma forte sociedade civil, mas Pequim considera a ilha parte do seu território e ameaça a reunificação pela força. Divertido ou assustador? O The Inn at Little Washington, um restaurante com 3 estrelas Michelin em Washington, D.C., Estados Unidos da América, vai reabrir no dia 29 de maio e decidiu inovar e surpreender os clientes. Quem se sentar à mesa deste espaço terá a companhia de manequins.
Isso mesmo. Tudo para cumprir o distanciamento obrigatório imposto pela pandemia da Covid-19. Rígidos, de olhar vazio e com roupas da época do pós-guerra, estes clientes vão ocupar metade do restaurante de luxo e não precisam de fazer reserva. O objetivo do chefe Patrick O'Connell é preencher 50% das mesas que terão que ficar vazias por causa das regras de reabertura dos restaurantes. O dono de uma pizzaria norte-americana ganhou dinheiro a encomendar a própria comida numa plataforma online de entregas. A empresa pagava-lhe um valor superior ao que cobrava aos utilizadores. Quando se apercebeu que a aplicação online estava a cobrar aos utilizadores um valor inferior ao que lhe pagava, o dono de um restaurante começou a ganhar dinheiro ao encomendar as próprias refeições que confeccionava. Por uma das pizzas, o homem cobrava $24 e a aplicação DoorDash vendia por $16, mas pagava-lhe os 24. Percebendo que poderia ganhar dinheiro facilmente, fez uma encomenda de 10 pizzas, pagou cerca de $145 e recebeu quase 220. De acordo com os meios de comunicação social norte-americanos, terá ganho alguns milhares de dólares nas últimas semanas numa plataforma onde foi adicionado sem qualquer contacto prévio. A história foi relatada num blog onde o autor critica o modelo de negócio das plataformas de encomenda e entrega de comida por, em vez de testar, falhar e evoluir, são subsidiados para dominar o mercado. A estratégia passa também por garantir um elevado volume de vendas para depois as apresentar aos donos dos restaurantes para que estes assinem um contrato para pertencer à rede. Chama-se Amphan e é o ciclone mais poderoso a atingir o Bangladesh e a Índia nos últimos 20 anos. Pelo menos 22 pessoas já morreram. Chuvas torrenciais e ventos fortes estão a devastar Calcutá, arrancando árvores, causando inundações e cortando as telecomunicações. Os ventos atingiram entre 200 e 240 km por hora e obrigaram 3 milhões de pessoas a deixarem as suas casas na Índia e no Bangladesh. A chegada do ciclone coincidiu com o combate à pandemia da Covid-19, que ambos os países têm enfrentado com regras de confinamento que permanecem em vigor. O comandante adjunto da Força Nacional de Resposta a Desastres em Bengala, Kumar Ravi, garantiu que as suas equipas de resgate estão a procurar minimizar o impacto da pandemia com distribuição maciça de máscaras e desinfetantes para as mãos. Há um velho ditado popular que nos garante que a necessidade aguça o engenho. O que vos vamos mostrar agora comprova exatamente isso. Em Brooklyn, Nova York, a distância de segurança entre os visitantes no Domino Park é mantida através de círculos desenhados no relevado. Uma mulher alemã decidiu acender cerca de 8.000 velas por cada vítima da Covid-19 na Alemanha. Movida pela fé cristã, Gertrude Schopt garante que vai continuar a sua instalação de luzes, mesmo que a taxa de infecção diminua. Flammenwerfer. Ein wunderschönes Kerzenflämmchen.
Extra für die. Nicht drauf. Alles klar, dann sind wir vorsichtig beim Absetzen. Die Schärfe nachjustieren hier. Oh, jetzt soll das. Nein, also wir haben gestern den... 3, 2. Ich bin mal gespannt, was dann auf dem Kamerazähler steht. E assim chegamos ao final do Camões TV Notícias de hoje. Vamos voltar amanhã, sempre em português, com o que se passa no país e no mundo, e já sabe que estamos a contar consigo aí desse lado. Até amanhã.